aqui de camisas da Motorbest, ok? Vai ser encaminhado a você, tá bom? E nós vamos responder, para finalizar, mais algumas perguntas que chegaram aqui pelo nosso chat, né? Tem uma pergunta da Impave de Chapecó, Santa Catarina, tá? Tá participando bastante o pessoal da Impave, então de parabéns, tá? Estão mostrando interesse aí com as perguntas. Eles dizem o seguinte, perguntam o seguinte, anéis cromados são os mais indicados ou quando são indicados, tá? Bom, para alguns motores, nós temos opções de você comprar anéis cromados ou fundidos, né, de ferro nodular cinzento, tá? Que é uma qualidade muito boa também. Mas os anéis cromados, por exemplo, a Mercedes 352, que foi uma série de motores que moveu o transporte do país durante aí 20 anos, né? Tinha muito motor 352, né? Então, na verdade, as fábricas criaram opções para esses motores que os outros motores não tinham. Por exemplo, você tinha a opção de colocar anéis todos de ferro fundido, escuros, você tinha condições de colocar anéis cromados, tá? Tinha essas opções para o Mercedes, né? Mas alguns motores a gente não tem essa opção. Você vai comprar um anel marca A, B ou C, ele tem o primeiro anel cromado ou não. Você não vai poder falar, não, eu quero um anel cromado para determinado motor, tá? O anel cromado, ele tem uma durabilidade maior, tá? Ele é mais duro, na verdade, então ele ataca um pouquinho mais a camisa, mas ele vai durar mais, é um anel de maior qualidade, tá? Então você tem a durabilidade maior, mas você sempre bate com o custo, é um anel um pouco mais caro, tá? Então esse é o problema do custo dos anéis, tá? Mas um anel com acabamento, né, na área de contato com o cilindro cromado, né, de cromo duro, ele tem uma qualidade e uma durabilidade melhor sim, tá ok? Está respondida a sua pergunta? Muito bem. Por telefone, mais uma pergunta. Vamos lá. Alô? Oi. 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 Alô? Agora sim. Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Aqui é o Joaquim Nazareno. Opa. Muito bem. Você tem uma pergunta? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eu tenho uma pergunta. Eu estou com um motor de uma estrada 1.8 Flex. Foi feito um reparo no motor, troca de A10 e um serviço em geral no motor dele. Só que está acontecendo é que ele está passando muito gás para a parte de baixo do motor. Okay. E a retífica conferiu anéis, pistão e está tudo nos padrões técnicos, né? Ok. Aí a gente quer saber se tem alguma outra causa provável aí desse problema. Tá, esse é o tema mesmo da nossa palestra, né? Saber por que os motores consomem óleo demais. Nesse caso está soprando, as forças dos gases de compressão ou da combustão estão passando para o cárter, pelo que você está me dizendo, deve estar soprando no cárter, tá? Com certeza você tem alguma deformação do cilindro ou do anel, porque senão não passa a compressão, tá? Eu volto a bater firme num detalhe que ocorre muito, esse tipo de falha nos motores, em alguns casos, tá? Que é torque de aperto errado no cabeçote. Se você tiver um excesso de torque no cabeçote, você deforma o cilindro e ele perde a circularidade, o anel e o cilindro, então nós vamos ter passagem de fogo, tá? Pelo que eu imagino, só pode ser isso. Tá? Nós fizemos um teste uma vez em um motor, tá? Que não estava resistindo os apertos de cabeçote, era um motor V8 de um Galaxy, tá? Só que ele estava usinado por uma medida muito alta, ele era 1 milímetro, era um motor V8 de um Maverick, na verdade. E o que foi feito? Nós pusemos o cabeçote nesse motor, porque estava deformando o cilindro, tá? Estava escapando gases através dos anéis e soprando no cárter. Nós desconfiamos que esse bloco, por algum motivo, estava deformando, então nós colocamos o cabeçote, apertamos com uma junta usada mesmo, demos o torque correto que a fábrica pede nesse motor, e depois, lógico, viramos o motor ao contrário. Esse motor é um bloco curto, V8, deu para a gente medir com um relógio comparador e um súbito, a ovalização desse motor com o cabeçote apertado. É claro, estava sem os pistões, sem biela, sem nada, sem vira, sem nada, né? Então nós medimos e percebemos que esse bloco tinha sofrido uma deformação, não estava resistindo os apertos. Era uma medida alta, 1 milímetro, quer dizer, blocos mais finos, tá? Então é possível que esse bloco, por algum motivo, talvez aperto de cabeçote excessivo,
né, e esteja deformando. Procure dar uma verificada nisso. Tá? Até tentar medir com o cabeçote apertado, não sei se nesse motor é possível, você tentar pôr o cabeçote, apertar com o torque recomendado e medir. O ideal seria medir quente, porque às vezes o fenômeno acontece depois que ele aquece, né? Então, com certeza, você tem algum problema de deformação nesse cilindro depois dos apertos de cabeçote. Procure verificar certinho que torque de aperto está sendo dado nesse cabeçote, talvez a coisa esteja por aí, tá? Ou um anel de má qualidade, ou às vezes um anel que desgastou por algum motivo, tá? Provavelmente pode estar ligado a isso, ok? Bom, tem uma outra pergunta aqui sobre da Ita Total, de peças automotivas de Itatiba, acho que já é a segunda pergunta que nós recebemos deles, né? Por que o Palio 1.5 MTR consome 1 litro a mais de óleo a cada troca? No manual vem especificado, acho que precisaria correr um pouquinho a mais o chat para mim ler. Será que dá para correr um pouquinho que não está aparecendo para mim? Bom, de qualquer maneira, está dizendo assim que no manual vem especificado